Os preços do petróleo disparam após os recentes ataques de Israel ao Irã. O Rodrigo Viga está ao vivo aqui com a gente do Rio de Janeiro, trazendo todos os detalhes. Bom dia de novo, Viga. Tudo bem, Bia? Bom dia para você. Bom dia mais uma vez para o Nonato, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Quase nunca quebra o protocolo, né, Bia? Mas vou começar pelo começo, como diz o sábio hoje. Existe um clima de expectativa para o aumento do preço do óleo diesel aqui no mercado interno. Isso por conta da guerra deflagrada entre Israel e Irã e Israel. Isso porque os preços do barril do petróleo do tipo Brent, que são uma referência para a Petrobras, que é a formadora de preço aqui no mercado interno, esse preço do Brent, ele literalmente disparou nesse primeiro dia útil da guerra entre os dois países, Irã e Israel. O petróleo do tipo Brent, Bia, estava oscilando ali na dezena de $60, né? Mas agora sofreu uma disparada de 7% e fechou a cotação desta sexta-feira a $74,23. Teve reunião no Conselho de Administração da Petrobras nesta sexta-feira, Bia. E esse, é claro, inevitavelmente, é um assunto da pauta debatido e discutido. O fato é que já havia, segundo o mercado, uma espécie de gap para o preço do óleo diesel. O preço do óleo diesel estaria sendo vendido aqui dentro 11% mais baixo do que os parâmetros referências internacionais, de acordo com a ABICOM, a associação que representa a indústria de combustíveis, os importadores de combustíveis aqui do Brasil. Ou seja, haveria um espaço, uma margem para a Petrobras mexer no preço do óleo diesel, ou seja, puxar, elevar o preço do óleo diesel. Lembrando que nesse ano de 2025, a Petrobras já reduziu os preços do diesel em 3 oportunidades. Porém, recentemente, no comecinho agora do mês de junho, promoveu uma queda no preço da gasolina de 5,6%. Algo que não acontecia há mais de um ano e meio. Fica, então, esse clima de expectativa com relação à mexida no preço do óleo diesel, que pode acontecer nos próximos dias. Petrobras normalmente não internaliza, não traz de fora para dentro essas instabilidades e pressões internacionais, mas dado que foi uma alta muito significativa do barril do petróleo, que saiu da dezena de 60 e foi para quase $75, um reajuste aí internacional no preço do Brent de 7%. E como há também essa possibilidade, esse espaço, essa margem para um aumento de preço, é preciso ficar alerta, é preciso ficar atento em relação a esta possibilidade. E do ponto de vista inflacionário, que é sempre uma preocupação quando se fala em preços de combustíveis, o diesel tem menos impacto para o IPCA do que a gasolina. Então, ficamos aí aguardando os próximos movimentos da estatal brasileira de petróleo e gás, que forma seus preços nas refinarias, mas na ponta, aqui nas bombas, quem define são os revendedores e os postos de combustível. Lembrando que nesta sexta-feira, ainda por conta da guerra, do conflito entre Israel e Irã, as ações da estatal brasileira de petróleo dispararam, subiram 2,5% na B3, a Bolsa de Valores brasileira. Inclusive, as empresas de petróleo do Brasil, Brava, Prio, PetroRecôncavo, foram os grandes destaques do pregão desta última sexta-feira, porque o barril do petróleo é mais caro, em tese, pode aumentar as receitas auferidas pelas petroleiras, não só do Brasil, mas também de todo mundo. Atenção, muito importante com relação à perspectiva de um eventual aumento no preço do óleo diesel no curto prazo, viu, Bia? Ficar atentos por aqui. Viga, também contamos com você para nos informar aí durante toda a programação da Jovem Pan. Obrigada, até mais e vamos girar esse assunto com os nossos comentaristas. Mônica, a gente falava, por exemplo, da importância dos Estados Unidos mediarem esse conflito e uma alta no preço, por exemplo, do petróleo, altas na Bolsa, como o Viga citou, refletem não só aqui no Brasil, como nos próprios Estados Unidos, É ali um movimento que atinge todo mundo, envolvido diretamente ou não.
Claro, esse conflito lá no Oriente Médio já está impactando o preço do petróleo há muito tempo. No ano passado teve aquele ataque dos Houthis diretamente a navios petroleiros e isso impacta, e é claro que o aumento do petróleo impacta o mundo inteiro, mas no Brasil especialmente. Primeiro porque é um país majoritariamente rodoviário, o transporte no Brasil se faz ainda por caminhões, então isso impacta o preço de todos os produtos. E vale lembrar, para quem tem cabelos brancos como eu, que quando houve a guerra do Yom Kippur, quase quebrou o Brasil, exatamente por causa do aumento do preço do petróleo. O Brasil estava em franco desenvolvimento, estava dando um boom, e essa guerra veio, por causa do aumento do custo, segurar, e aí não quebrou o Brasil, mas quase. Então, o impacto é muito pesado para o nosso país e esperamos que esse conflito rapidamente se direcione para uma resolução, não precisa parar totalmente, mas que volte a se falar em negociações e que os bombardeios cessem, porque daí acalma novamente o mercado do petróleo. O Henrique Kriegner também está com a gente. Queria te ouvir, Kriegner, a respeito disso. Nós tivemos um alerta tanto do Reino Unido quanto da Grécia para que os países tenham algum cuidado ali, os seus navios, inclusive na questão do Estreito de Hormuz, né? Inclusive, o alerta é para que países sob bandeiras, tanto do Reino Unido quanto da Grécia, evitem o sul do Mar Vermelho e também o Golfo de Aden, para que não sofra nenhum tipo de retaliação. Por enquanto, não há nenhuma informação de problemas verificado por ali, e a gente lembra sempre, ali passa pelo menos 1/5 do petróleo em todo o mundo. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e ainda que venda parte disso para a China. Mas seria inevitável mesmo esse reajuste no preço do petróleo a partir de um momento de tensão e de instabilidade, né, Kriegner? Exatamente, Nonato. E realmente esse impacto não vai passar despercebido na economia brasileira. Acho que é seguro dizer que a última coisa que o Brasil precisava agora, nesse momento, tanto político, mas especialmente econômico, é de uma crise internacional fazendo o preço do petróleo subir. A Mônica lembrou muito bem aqui o altíssimo nível de transporte de cargas que nós temos aqui no Brasil, sendo feito pela modalidade rodoviária. E não só isso também, mas esse é um número que chama muito atenção. E vale a gente trazer aqui para o cenário as recentes tentativas do Banco Central de anunciar cortes aí na taxa Selic, diante de uma inflação teoricamente um pouco mais controlada, taxa de juros alta, a Selic poderia sofrer aí uma queda e se tivermos uma incerteza muito confirmada ou um aumento aí na inflação iminente no cenário internacional, impactando também aqui no cenário brasileiro, econômico brasileiro, nós vamos ter sim a reversão desse quadro, ou seja, aquilo que poderia ser uma redução na Selic não vai mais acontecer, e aí fica a dúvida, quais outras medidas o Banco Central precisaria tomar nessa guerra contra a inflação, né? Mônica, o Henrique citou agora, né, a complicação para o cenário nacional também. A gente já vem num momento econômico complicado e, claro, né, que o cenário internacional influencia. Isso pode influenciar, inclusive, a vida, por exemplo, do governo federal nas próximas decisões, aí já pensando que ano que vem, por exemplo, é ano de eleição. Pois é, eu acredito que o fato de ser ano de eleição influencia muito mais, porque ele fica tomando essas medidas eleitoreiras que buscam mais a aprovação do eleitor do que efetivamente atacar os problemas econômicos do Brasil. Nós já vimos no início da edição uma discussão sobre a questão do IOF e ninguém fala em cortar emendas, ninguém fala em cortes importantes que têm que ser feitos. O governo não está disposto a cortar na própria carne, não está disposto a fazer as reformas que precisam ser feitas para resolver a economia, e aí vai jogar tudo na culpa do conflito que fez subir o valor do petróleo, que nós sabemos que não é o único culpado, apesar de ser realmente algo que vem agravar uma situação que já não está fácil. Professor Marcos Vinícius de Freitas, para a gente fechar aqui esse bloco de análises, qual é a sua impressão a respeito disso, já que temos conflito também na Ucrânia com a Rússia, que também afeta a economia global, agora mais esse enfrentamento no Oriente Médio. Qual é a perspectiva que a gente tem, professor? Uma vez eu estava em sala de aula e dizia que nós deveríamos mandar a conta global desses conflitos para quem os cria, né? Nesse processo todo, porque você vê, a gente teve a Covid, aí uma situação
complexa, globalmente falando, que parou o mundo e que até agora não se recuperou. E quando se esperava alguma coisa, veio a guerra da Ucrânia, depois veio a questão de Gaza e agora vem a questão do Irã. E isso tudo gera um cenário global de desabastecimento, de desaceleração econômica. E, além disso, temos aí também o tarifaço do presidente Trump, que se revelou aí num grande erro estratégico do governo norte-americano. Então, nós estamos em tempos complicados e o grande problema é que a economia global precisa crescer para que se tenha a esperança de uma vida melhor, né? Esse é o grande desafio atualmente dos governos.